Olá, querido irmão e querida irmã. Que bom podermos estar mais uma vez juntos para mais uma meditação da série Minutos Proféticos. Eu sou o pastor Estevão Figueiredo e convido você nesse momento a falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, colocamos nesse momento a nossa vida sob tuas mãos, para que a tua graça venha superabundar na nossa vida, para que assim nós possamos receber o dom do Espírito Santo e compreender as tuas verdades para nós hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos terminando hoje a sequência de meditações que falam do tema convicção do pecado. E hoje trataremos do assunto eliminação do pecado. Na meditação de ontem, vimos que o pecado é a transgressão da lei de Deus e que a graça de Deus não anula a obediência, pois como Deus poderia salvar alguém do pecado e que deseja continuar pecando? A própria Bíblia, em Romanos 3, verso 31, diz: anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Alguns podem imaginar: então quer dizer que para sermos salvos precisamos guardar os 10 mandamentos? Queridos, se a guarda dos 10 mandamentos pudesse anular o pecado, Jesus não precisaria morrer na cruz. Na Bíblia, a salvação sempre foi por meio da graça. Cristo sempre foi o ponto central da nossa salvação, mesmo no Antigo Testamento. Ellen White explica que, embora a lei seja boa e o mandamento santo, justo e bom, a lei não tem caráter salvífico. Mesmo o apóstolo Paulo, sendo um fiel guardador da lei, ele sabia que isso não era suficiente para salvá-lo. Veja o que a irmã White diz no livro Caminho a Cristo, num trecho da página 19. Ela diz assim: não basta percebermos a benignidade de Deus, vermos a benevolência, a ternura paternal de seu caráter. Não basta reconhecermos a sabedoria e justiça de sua lei, e que ela se baseia sobre o eterno princípio do amor. Paulo, o apóstolo, reconheceu tudo isso quando exclamou: consinto com a lei, que é boa. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acrescentou: porém, na amargura de sua íntima angústia e desespero, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ansiava a pureza, a justiça, os quais era impotente para alcançar por si mesmo, e exclamou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Tal é o brado que tem subido de corações oprimidos em todas as terras e em todos os tempos. Para todos só existe uma resposta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Queridos irmãos, como vimos aqui nessa citação de Ellen White, a resposta de Deus em todos os lugares e em todos os tempos, seja no passado, seja no presente e seja no futuro, para solucionar o problema do pecado é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Em toda a Bíblia, Jesus Cristo sempre foi a resposta para solucionar o problema do pecado. Nunca a salvação veio por meio de obras humanas. Aliás, se o plano da salvação dependesse em alguma coisa dos seres humanos para se cumprir, seria um plano frustrado.
Se realmente quisermos entender o ministério salvífico de Cristo, devemos observar o ritual do santuário. Era ali que o cordeiro era morto no lugar do pecador. Vamos lembrar como funcionava então. O pecador levava um cordeirinho sem defeito até o santuário. Chegando lá, ele confessava os seus pecados sobre a cabeça do animal, que simbolizava a transferência da sua culpa para aquele animal inocente. Aquele cordeiro pagava com a sua vida o preço da culpa do pecador. Porém, não era aqui que se resolvia definitivamente o problema do pecado. O sacerdote ele tinha que fazer a expiação pelo pecado. Na sequência do sacrifício, aquele sacerdote levava um pouco do sangue daquele animal que acabara de morrer para dentro do santuário. Ou ele, ao se alimentar de partes daquele animal, quando ele entrava no santuário, também havia o mesmo simbolismo, ou seja, de alguma forma, o pecado do pecador que foi transferido para aquele animal inocente, agora por meio do sacerdote ministrar dentro do santuário, aquele pecado agora era transferido para o santuário. E assim então se iniciava a expiação do pecado do pecador. Após um ano recebendo os pecados dos pecadores por meio de todo o ritual de sacrifício no santuário, o santuário ele precisava ser purificado. Isso acontecia no dia da expiação, relatado em Levítico capítulo 16, também conhecido como o dia do juízo ou Yom Kippur. Somente após o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo no dia da expiação e lá dentro, diante das tábuas da lei de Deus, terminar o ritual de expiação dos pecados do povo, e ao sair do santuário, lá fora, confessar os pecados do povo sobre a cabeça de um bode chamado Azazel, que seria levado ao deserto, aí sim, somente então, o povo comemorava a sua redenção. Queridos, Deus deixou todo o plano da salvação revelado como uma ilustração para o seu povo por meio do ritual do santuário. Na Bíblia, Cristo é representado tanto pelo Cordeiro, mas também pelo sacerdote. Basta lermos o livro de Hebreus, que mostra todo o ministério salvífico de Cristo como nosso sacerdote e sumo sacerdote no santuário celestial. Assim como o pecado confessado era transferido para o inocente que pagava com a sua vida, Cristo pagou na cruz o preço da culpa de todo pecador que confessa os seus pecados em arrependimento. Porém, ao Jesus ascender ao céu, ele iniciou seu ministério sacerdotal, levando todos os pecados confessados do seu povo para o santuário celestial. E assim, como Deus julgava seu povo uma vez por ano no dia da expiação, para que, ao término, o pecado saísse do santuário e fosse transferido para o bode Azazel, Cristo também iniciou o dia da expiação escatológico em 1844, como mencionado na profecia de Daniel 8,14, e que quando ele terminar, virá buscar o seu povo para finalmente eliminar o pecado de seu povo e lançar sobre Satanás, que será declarado como falso acusador do povo de Deus, prefigurado em Deuteronômio 19, do 16 ao 19. Deus nunca descansou um dia sequer sem que deixasse de procurar
cumprir a sua promessa de salvação para com seu povo. Desde que se cumpriu em 1844 a profecia das 2.300 tardes e manhãs, nós estamos vivendo a expectativa da volta de Jesus e da eliminação do pecado. Esse será o dia mais incrível da história desse planeta, aonde uns irão regozijar de alegria ao ver o seu Redentor com seus anjos nas nuvens. Porém, outros irão se desesperar ao ver a face daquele que por vezes rejeitaram. A volta de Jesus também será marcada como o dia do reencontro. Famílias que foram separadas pela morte trazida pelo pecado, agora serão reunidas na presença daquele que, por meio do seu sacrifício, trouxe a vida de novo para o seu povo. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 a 57 diz: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, os 2 primeiros capítulos da Bíblia mostram a maravilhosa criação do nosso planeta sem a presença do pecado. E os 2 últimos capítulos da Bíblia mostram a recriação do nosso planeta sem a presença também do pecado. Em breve, Cristo terminará a obra que iniciou para eliminar o pecado, e assim, finalmente, toda a nossa dor e sofrimento chegará ao fim. Apocalipse 21, de 1 a 7, descreve essa cena. Preste atenção. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, nem haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas as coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será meu filho. Querido irmão e querida irmã, não quer você agarrar com todas as suas forças o convite que Deus te faz hoje? Ele está te chamando para abandonar a vida de pecado, para abandonar esse mundo de pecado e para habitar ao seu lado no novo céu e na nova terra. Diga sim para Jesus hoje. Entregue a sua vida a Ele e se prepare para o breve dia do reencontro. Esse é o meu desejo para você e a minha oração. Que Deus te abençoe nesse dia. Um grande abraço.